Então, vocês acham que o pão é o vilão ou não? Será que ele pode compor uma alimentação saudável? Ou então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o pão, né? Primeira coisa, o pão ele pertence ao grupo dos carboidratos, né? E a fonte, ele vai ser fonte de energia. Então, no início da digestão, né, a gente tem o amido no pão, e esse amido, até o final da digestão, ele vai ser transformado em glicose. Glicose mesmo, isso mesmo, o pão vai virar açúcar. Mas a glicose, a gente não pode esquecer que ela tem a sua importância. É claro que o excesso da glicose, o excesso de açúcar, pode fazer com que isso se acumule na forma de gordura no nosso organismo e ajude ao ganho de peso. Mas por outro lado, por exemplo, a glicose, ela é a fonte de energia principal para o nosso cérebro. Então, para a gente estar aqui conversando, pensando, raciocinando. Então, a gente não pode esquecer que tem a sua importância. A questão principal é a quantidade. A gente não pode exagerar na quantidade. Mas será então que tem alguma alternativa, algum pão mais saudável que eu possa comer, que eu possa consumir, para eu ter uma alimentação mais saudável? Então, a gente tem, por exemplo, os pães integrais. Os pães integrais, eles são mais ricos em fibras, e essas fibras, elas auxiliam na digestão, né, no funcionamento do intestino, além de ajudar, inclusive, com que a quebra desse açúcar no sangue seja mais gradativa e auxilie aí no controle glicêmico para quem precisa fazer controle de glicemia, por exemplo, os diabéticos. Então, realmente, um pão integral pode ser que seja mais indicado para essa população. Mas a gente tem que ter muito cuidado com os rótulos dos alimentos. Então, tem que dar uma lidinha na lista de ingredientes, porque tem muito pão integral que, na verdade, a farinha integral vai estar lá no meio dos ingredientes. E sempre o primeiro ingrediente é aquele ingrediente que tem maior quantidade. Então, se você está consumindo um pão integral, que você vai olhar na lista de ingredientes, e o primeiro ingrediente é farinha de trigo, ele já não é um pão 100% integral, né? E talvez ele nem seja menos calórico. Há uma chance, inclusive, desse pão ele ser mais calórico do que um pão branco, tá? Isso também acontece porque a indústria de alimentos, ela tem que fazer alguns ajustes para manter a consistência do pão e fazer essa troca de farinha integral, de farinha de trigo por farinha integral. Ele às vezes tem que adicionar mais gorduras e tudo mais. Então, a gente tem que ler os rótulos e ver isso direitinho. Em todo caso, o que a gente tem que pensar? Que uma alimentação quanto mais natural vai ser melhor, né? Então, aquele pão de padaria que vai só, ou o pão caseiro que você vai fazer na sua casa, que vai somente a farinha, o sal e às vezes um pouquinho de açúcar, ele pode ser uma opção mais saudável até do que um pão de pacote, porque na verdade os pães de pacote eles são considerados ultraprocessados, porque se a gente também for ler a lista de ingredientes, a gente vai ver que tem um monte de aditivos, conservantes, e esses produtos químicos eles não são tão saudáveis. E aí esse produto passa a não ser tão saudável. Enquanto que se a gente faz um pão caseiro, ou mesmo se a gente compra esse pão de padaria, por mais que a farinha ela é processada, ele é um alimento processado, mas acaba sendo um pouco mais saudável do que um pão de pacote, certo? Outra questão que às vezes as pessoas perguntam, elas ficam na dúvida, falam, mas o pão não é fonte de glúten e o glúten não faz mal à saúde? Então, o glúten, na verdade, ele é uma proteína presente em alguns cereais, no trigo, por exemplo, tá? E ele também tem a sua função dentro desse alimento. Algumas pessoas, por exemplo, as pessoas que são celíacas, né, os que têm a doença celíaca, eles têm uma doença autoimune e eles não conseguem fazer a digestão desse glúten. E realmente eles precisam retirar isso da dieta. Agora, não quer dizer que a gente tem que retirar o glúten para toda a população, tá? Então, pode até haver pessoas que
tem uma certa intolerância, sente um inchaço, uma dificuldade de digestão de glúten e pode ser que eles se beneficiem dessa retirada. Mas aí a gente volta à questão da individualização da dieta. Então daí a importância de você ter um nutricionista para te acompanhar, ver quais são os seus objetivos e ver se de repente você é o caso de realmente tirar o glúten da sua alimentação, ou de repente você é uma pessoa que é fascinada por pães e é compulsiva por pães. Então talvez realmente fazer trocas, substituições do pão também vão ser interessantes para você. Mas um cuidado que a gente tem que ter é com a quantidade e não esquecer que o pão sempre vai receber um recheio. E às vezes é esse recheio que vai fazer a gente ganhar peso, que pode não ser tão saudável. Então tomar muito cuidado com manteiga, margarina, frios, embutidos, os recheios do pão, que eles sim podem ser o vilão. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente, ativem o sininho para vocês saberem quando vai ter novos vídeos aqui no Nutri pra Vida. Beijo, tchau, tchau!